Amigos e amigas, nós temos um curso bíblico novo para estimular você a continuar estudando a Bíblia, tendo conhecimento da palavra de Deus. E conhecereis a verdade vos libertará. A verdade não é a palavra de homem, a verdade não é a palavra do conhecimento de quem quer que seja humanamente. A verdade que liberta tem a ver, antes de qualquer coisa, tem a ver com o que Deus revelou para mim e para você e que vai nos libertar da escravidão, especialmente da escravidão do pecado, da ignorância, que nos faz não compreender o que é a graça de Deus, a bondade de Deus. E a palavra de Deus, quando revelada, traz a nós paz, traz a nós alegria, traz a nós instrução, como a própria palavra de Deus diz, luz para os nossos pés. E este curso bíblico aqui é diferente no que diz respeito à forma de você estudar a Bíblia. Você vai pesquisar na sua Bíblia temas gerais a respeito da origem da vida, para onde vamos, a respeito da graça de Deus, a respeito do plano da salvação. Olha isso aqui, como tudo começou. Você vai fazer a pesquisa bíblica e vai responder a esse jogo de palavras que está escondido aqui. É aquela forma divertida de aprender a Bíblia. Entre em contato com a gente, pede sua revista agora, 12 21 27 31 21, 31 27, 21 27, 31 21, ou manda uma mensagem para nós pelo WhatsApp, que também fica facinho para você, 981001615. Para esse é o WhatsApp, o outro você liga e diz assim: eu quero receber o curso bíblico Divertir e Instruir. Esse é o primeiro volume, nós teremos outro, em busca de sentido, uma maneira divertida e inteligente de aprender a palavra de Deus. Está aí, um presente nosso para você. E vamos continuando aqui. Deixa eu mandar o meu abraço de sempre, que eu amo lembrar de vocês, sempre prometo nos lugares por onde eu passo que vou me lembrar de vocês. Hoje é a vez de Caruaru, em Pernambuco. Nos últimos tempos não tenho dado folga de ir para o Nordeste. Nesse final de semana em Caruaru, 1.400 mulheres reunidas mais uma vez e foi uma alegria tremenda. Foi lindo agir de Deus ali entre nós, com a Melissa Barcelos, o Sandro Barcelos, foi muito especial, Rose Rios, toda a equipe, gente linda. Um beijo para vocês, muito obrigada, Josi. Foi muito bom participar desse momento muito especial para você. A todos, muito obrigada. E o encontro de casais na mesma cidade, no domingo, ali na Escola Adventista daquela cidade querida. Um beijo para todos vocês, um grande abraço e que a paz de Deus permaneça na vida, na experiência de cada um de vocês. Dr. Ricardo Vargas, nosso convidado de hoje, ele é nutricionista e é um homem que tem comunicado muito a respeito do conhecimento que devemos aplicar à vida para termos vida saudável e servirmos uns aos outros, especialmente a Deus. Doutor Ricardo, alguém diz assim, Luiz diz que alguém na sua família não quer fazer o tratamento convencional para o câncer de próstata e acredita que os remédios naturais serão suficientes para a sua cura. Aqui é uma questão que a gente aproveita esse gancho para esclarecer melhor. Há aquelas pessoas que acreditam que qualquer intervenção, como intervenção cirúrgica ou de um tratamento convencional, contraria o plano de uma vida saudável. Por favor, o que dizer sobre? Nós temos que analisar o seguinte: uma vida saudável provavelmente já te livraria do câncer. A chance é bem grande, né? Ou seja, se a pessoa está com câncer, é porque provavelmente o estilo de vida dela não era bom. Aí ela desenvolve a doença. Agora ela quer corrigir o estilo de vida para tratar um câncer. O estilo de vida era a prevenção e não parte do tratamento única. É uma parte do tratamento, mas agora preciso associar com a parte clínica. Tem que fazer o processo cirúrgico. Ou seja, se eu tenho um tumor, que muitas vezes eu não vou conseguir destruí-lo só com o estilo de vida, eu retiro o tumor e trabalho no estilo de vida para que isso não me gere metástase, para que não se desenvolva em outras regiões do meu organismo. Afinal de contas, se eu simplesmente tirar o tumor, que é o tratamento clínico, e não promover as mudanças que convidaram o câncer a vir, eu estou continuando fazendo o convite para que ele volte em uma outra região do meu organismo. Então agora eu preciso associar as duas coisas, o tratamento clínico com a mudança de estilo de vida. Se as pessoas não têm câncer, minha proposta sempre é: mude agora para que ele não bata a sua porta. Se já desenvolveu, precisamos associar as coisas. Não dá simplesmente para eliminar. Por quê? Se essa pessoa morre dentro de um estilo de vida considerado saudável agora, mas depois de desenvolver uma doença, ainda vão dizer: tá vendo? O fulano cuidava da saúde, está fazendo tudo direitinho e morreu.
ainda vira uma pedra de tropeço depois que morre para os outros que ficam, né? Então a gente tem que ter esse padrão de consciência, de lembrar, a prevenção não começa depois que a doença aparece. A prevenção começa muito antes, para que ela nem apareça. Depois eu tenho que fazer o tratamento clínico, não posso abandonar. É uma negligência da minha parte caso eu não faça o tratamento clínico. Verdade. Lembrando mais uma vez, pessoal, que nós estamos falando de prevenir, fazer a nossa parte, fazer boas escolhas, tomar a iniciativa de um autocuidado. Mas o ar está contaminado, a água está contaminada. Como dissemos inicialmente, nós vivemos numa condição muito insalubre no mundo em que nós estamos, pela condição em que se encontra este mundo. Fazer o que estamos propondo aqui é uma alternativa inteligente para enfrentarmos essas intempéries que estão à nossa volta. Daí, você, porém, precisa ter essa inteligência, essa capacidade de compreensão de que é digamos, uma tentativa inteligente, mas pode sim que alguém que tenha um estilo de vida o mais saudável possível ainda more numa grande cidade como São Paulo e não esteja livre de respirar um ar altamente doente, tóxico como é. E aí você, por exemplo, tem notícias de pessoas que vão a um velório que procurava viver uma vida saudável e outros ali à volta num velório diz, mas o que adianta? Comia verdura, comia frutinha, fazia atividade física e morreu. O que você queria? Que ela então não tivesse imprimido na sua experiência nenhuma escolha de vida saudável e tivesse morrido antes? Tivesse então deixado a sua família sem a sua presença antes? Quer dizer, até a nossa fala mata. Se à nossa volta nós temos o que nos mata, até a nossa fala, a nossa atitude, a nossa maneira de olhar a vida tem sido assassina. Então tenha muito cuidado, tenha entendimento, tenha sabedoria, inclusive ao fazer a escolha de um tratamento alternativo ou tratamento convencional. Busque sabedoria em Deus e que você tome as suas decisões, mas não paute como assim ser uma aberração dizer que alguém que fez um tratamento clínico, tradicional, esteja contrariando a vontade de Deus. Não sejamos ignorantes, pelo amor de Deus, peçamos a Deus sabedoria. Isso é fundamental para termos vida e vida em abundância. Posso dar um exemplo a respeito favor. do que você falou? Tem uma história que é muito interessante a gente analisar, de um ator americano já falecido, Mark Clark Duncan, né? Era aquele ator negro gigantesco que fez A Espera de um Milagre. Né? Ele era vegetariano e ele faleceu novo de um problema cardíaco. Quando ele morreu, todo mundo começou a tripudiar em cima de uma dieta que realmente a ciência tem apresentado como sendo o melhor padrão de alimentação para prevenção e cura de doenças. E aí as pessoas começaram a falar, tá vendo? Era vegetariano e morreu novo e tal, não sei o quê. O médico dele, que não era vegetariano, veio a público e disse assim, que ele tinha um problema congênito no coração e que se não fosse o estilo de vida que ele levava, ele teria morrido há muitos anos antes. Isso. Então é isso que as pessoas às vezes não compreendem. Né? Nós não temos que julgar a pessoa pelo que aconteceu naquele momento, né? Porque poderia ter acontecido muito antes. Né? E outra coisa, ele teve uma morte que foi aquela morte silenciosa, não teve sofrimento. Né? Se de repente não tivesse feito nada, poderia ter sofrido até definhar e agonizando, acabar. Agonizando. Então não é esse o propósito. Não é. Né? Então temos que analisar isso. A Elaine diz assim, um beijo para Maria Ivone Silva Barros, ela diz que é uma verdadeira aula de comportamento saudável. Obrigada por sua sintonia. E a Elaine diz que ela mora em Feira de Santana, na Bahia. Beijo para você. E ela gostaria de saber o que fazer se as frutas e verduras estão cheias de agrotóxicos. Então, são coisas que nós precisamos entender, como você disse, a respeito do mundo, né? Tem coisas que a gente não se livra mais, a não ser que nós tenhamos condições de produzir, né, o nosso alimento. Por isso eu sempre gosto de insistir que a Ellen White escreveu um livro que ela chama Vida no Campo. Para aqueles que podem, né, e vão para o campo, eles vão ter uma qualidade de vida diferente daqueles que moram na cidade. Mas se moramos na cidade e não temos essas condições, o que eu faço? Né? Tem gente que fala assim, eu coloco minha verdura de molho na água sanitária. Eu não sei se o negócio que eu uso para limpar a privada se deve ser tão bom assim para poder limpar a comida que eu uso também, né? Então, assim, não colocamos em casa a comida de molho, não fazemos esses processos. O que a gente faz é o seguinte, fala, Senhor, a condição que nós temos para te servir é essa. Eu estou fazendo o melhor dentro das minhas condições e entrego a minha vida em tuas mãos para que o Senhor complete a obra. É o que eu tenho feito. Né? Talvez seja um pensamento meio distorcido, talvez, mas eu confio no Deus que eu sirvo e eu estou buscando fazer a minha parte.
Eu como minhas frutas, como minhas verduras. O que eu consigo produzir, né, sem agrotóxico, ótimo. O que eu não consigo, eu como. Né? Por quê? Porque eu sei que outras coisas estão numa condição muito pior do que as frutas e verduras que contêm agrotóxico. Ou seja, faça a tua parte e Deus vai completar a obra. Não queira fazer um trabalho que não está diante da tua realidade. Né? A gente tem que entender o seguinte: autorresponsabilidade é assumir a nossa responsabilidade dentro do processo e não criticar os outros por não estar fazendo a parte dele. Faça a sua, faça a sua. É difícil talvez essa fala, mas é uma realidade. Eu tenho que fazer o meu melhor. Se eu acredito que o Deus que eu sirvo é um Deus do impossível, ou seja, o possível é comigo, o impossível é com ele. Faz a tua parte e ponto. Tendo o discernimento de entender que Dr. Ricardo Vargas, ele lava as verduras. Assim, Não é que claro. ele ora e come a verdura sem fazer Não, a porque tem higiene. gente que acha que faz isso porque diz que tem B12. É verdade. Só que pode ser de coliformes fecais. Aí não é uma Mas boa eu já fonte de B12. Eu já havia conversado com a sua esposa e ela havia me dito isso do processo de higienizar e de cuidar, e de como vocês lidam com isso em casa. Mas isso é muito bom de ouvir de um profissional da sua competência, da sua envergadura, que faz a gente ter calma e entender que volta aquele ponto que nós falávamos anteriormente, da simplicidade das coisas. A gente começa a criar cavalo de batalha naquilo que deveria apenas ser entendido como o modo mais saudável de viver nos dias de hoje. Mas aí alguém vai dizer também, doutor, e se eu usar esse mesmo argumento e tem ali os alimentos que eu gosto, os enlatados que eu gosto, as carnes que eu gosto, e eu digo, Senhor, é o que eu tenho aqui, abençoa, tal. Em que eu fico só cuidadosa de que a gente não utilize os argumentos errados para justificar as nossas escolhas e relegando isso à graça de Deus. 2 pontos importantes que a gente deve considerar. O primeiro, né, tenho conhecimento? Coloque em prática. Porque se eu tenho conhecimento e não coloco em prática, uma coisa vai acontecer: aumentar o meu nível de responsabilidade perante, né, a minha vida e perante Deus. Ele me deu sabedoria para fazer melhores escolhas e eu negligenciei, ou seja, vou pagar um preço pela minha negligência. Não tenho opções, é diferente. Agora, a maioria das pessoas, elas têm opções, né? Agora, quando eu não tenho realmente opção, eu vou ter que fazer o meu melhor dentro daquilo que eu tenho. Nós estávamos comentando, por exemplo, infelizmente a gente sabe que o Nordeste ele sofre muito com relação à questão de seca. Em determinados momentos, às vezes, no período de seca, não tem praticamente o que comer. Aí a dieta, vamos imaginar, a pessoa coma cuscuz com leite, né? Só que ao invés de comer cuscuz com leite de vaca, ela pode trocar para o cuscuz com leite de coco. Ela já fez uma grande mudança no meu ponto de vista, porque o leite de vaca foi feito por bezerro, né? Ou seja, a necessidade é totalmente diferente nossa do bezerro. Então, é uma mudança simples que ela fez, dentro da possibilidade dela. Ela continuou comendo cuscuz, só que não mais com leite de vaca, agora com um leite de coco. Mudança simples. Ou seja, tudo que você pode mudar, mude. Agora, lembre-se, a indústria ela trouxe uma certa praticidade para as pessoas. Isso é inegável. Trouxe praticidade. Mas quando ela traz a praticidade, ela também quer ter o retorno dela. Ela quer ter o lucro dela. E para ter o lucro, o que ela precisa? Primeiro, diminuir o custo de produção. Isso é importante para a indústria, senão ela não vai ter, né, lucro. Outra coisa, aumentar o tempo de prateleira. E aí entra um grande problema. Quando você tem comida natural, por mais simples que seja a tua comida natural, né, ela não tem conservantes, acidulantes, acidificantes, não tem um monte de anti, né? Agora, quando eu vou para a indústria, além de ter tudo isso, tem uma grande quantidade de gordura e sal. Isso é um vilão. Principalmente a questão da gordura. Como nós estamos falando do câncer, gordura gera inflamação. Se está gerando inflamação, eu estou fazendo com que o meu sistema imunológico tenha que combater o quê? A inflamação gerada pela quantidade de gordura que eu ingeri, principalmente o ômega 6. O ômega 6 ele é importante dentro da classificação dos ômegas 3, 6 e 9. Ele tem um papel importante. O problema é quando ele está descompensado em relação ao ômega 3. As pessoas comem pouco ômega 3 e quando vão para a indústria comem muito ômega 6. Aí nós temos uma das piores relações de ômega 6 e 3 do mundo. No Japão é o ideal. 2 moléculas de ômega 6 para 1 de ômega 3. Aqui no Brasil é 12 para 1. Não, doutor, mas assim, a população de modo geral não sabe esse negócio de como é que eu sei se estou comendo ômega 3, ômega 6, onde é que está esses ômegas aí? O ômega 6 ele é um produto de origem vegetal e ele é encontrado em grande concentração nos óleos. Todo produto industrializado tem uma grande quantidade de óleo por 2 motivos. Primeiro, dá sabor, paladar. Segundo motivo, aumenta o tempo de prateleira.
Lembra quando lá na roça não tinha geladeira, as pessoas pegavam aquele pedaço de carne e guardavam dentro da lata de banha de porco? Não estragava. Por quê? Porque a gordura servia como isolante ali e aumentava o tempo, então, daquele produto. Hoje a indústria tem usado a gordura da mesma forma, para gerar mais palatabilidade, ou seja, deixar mais gostoso o alimento, né? E também fazer com que tenha um maior tempo de prateleira. Essa gordura dos óleos vegetais embutido nos produtos industrializados é a principal fonte de ômega 6 que as pessoas consomem, ou seja, o óleo de palma. Mas poderia ser qualquer óleo, de soja, canola, né, o óleo de amendoim, o óleo de linhaça, todos eles têm bastante ômega 6, porque é concentrado. Se você for comer azeitona, a azeitona não faz mal para a saúde, comido ali em poucas quantidades, mas quando você usa a quantidade, né, de azeite presente em uma colher de sopa, você está equivalendo à quantidade de gordura de 200 azeitonas. Esse que é o grande problema, a gente concentra e aí ingere muito desses ômegas, principalmente o 6, que é inflamatório. Ou seja, eu estou fazendo com que o meu sistema imunológico tenha que combater inflamações, ao invés de estar alerta, vigiando ali para que se surgir uma célulazinha que sofreu uma mutação e vai virar um câncer, possa ser destruído. Nós temos os linfócitos que são produzidos em todas as nossas regiões de linfonodos, né? Na região do pescoço, região de axilas, região da virilha, muitos em volta do intestino, produzem os linfócitos. Os linfócitos fazem parte do sistema de defesa do nosso organismo, daquela série branca, né, do sangue. O linfócito, quando ele é produzido numa condição chamada de linfócito T naive. O que quer dizer isso? É um linfócito T virgem, que ainda não teve contato com um antígeno, que é aquele invasor do nosso corpo. Ou seja, ele está ali, um soldadinho, está de sentinela ali, né, de prontidão, esperando ter uma invasão. A hora que tem a invasão, ele vai e marca, dizendo assim, olha, este é o inimigo. Então, o linfócito tem esse papel de criar os anticorpos para avisar os outros da série branca, olha, aqui temos um inimigo, temos que combater esse inimigo, né? Aí vem macrófago, neutrófilo, eosinófilo, né? Todos os outros da série branca vêm e destroem o inimigo. Então, eu tenho um sentinela. Só que esse sentinela ele tem condições de definir e identificar somente um inimigo. Se, por exemplo, ele for específico para um vírus da gripe, ele não vai servir para uma célula cancerígena. Ele já foi ocupado aqui, ou seja, ele perde a função de sentinela, ele já cumpriu o seu papel. O problema quando a gente fala da gordura que gera inflamação é porque gordura gera tecido adiposo, tecido gorduroso, ou seja, todas as pessoas que estão ganhando peso, elas estão numa condição de inflamação. Estão numa condição de inflamação. Se eu estou numa condição de inflamação, meu sistema de defesa pensa, opa, temos um inimigo. E vai lá para combater quem? A gordura. Então, ele cria anticorpos para combater a gordura que está armazenada no seu corpo pelo estilo de vida que você teve de alimentação e outras coisas. Mas vai fazer falta. E aí ele deixa de estar de prontidão. A hora que a célulazinha cancerígena aparece, não tem o linfócito T naive para lá e marcar, dizer, ó, aqui tem um inimigo, destrua antes que cresça, e aí ele cresce. Ou seja, nosso estilo de vida tem tudo a ver. Comer essa grande quantidade de óleo favorece o ganho de peso, já tem o ômega 6 que é pró-inflamatório, a gordura vai gerar inflamação. Ou seja, são escolhas pontuais que eu preciso ir fazendo. Agora, se a gente for analisar que estar acima do peso gera um maior risco para o desenvolvimento de qualquer tipo de câncer, nós estamos em uma situação muito crítica, porque mais de 50% da população está acima do peso. Ou seja, mais de 50% da população está se expondo ao risco de desenvolver um câncer. Se a insônia é um problema e também aumenta o risco para o desenvolvimento, né, do câncer, 66% da população brasileira sofre de insônia, ou seja, 66% está numa condição favorável para o desenvolvimento. Se o sedentarismo, como a gente falou, a atividade física é algo importante, né, gera essa possibilidade para o câncer, nós estamos numa condição extremamente crítica, porque 8 de cada 10 brasileiros são sedentários, ou seja, estão abrindo portas para o câncer. Se falamos que as emoções têm tudo a ver com o aparecimento do câncer, a condição piorou, porque aí há mais de 8 de 10 que sofrem de algum transtorno de ansiedade. E ainda podemos incluir nessa conversa a vitamina D. O nível de deficiência de vitamina D no Brasil é altíssimo. Mais de 7 de cada 10 pessoas têm deficiência de vitamina D. E tem um sol todo dia brilhando, né? Quando você tem um nível baixo de vitamina D, você tirou o maior fator de proteção contra o câncer que existe. Ou seja, quem está com nível de vitamina D alto, a chance dele ter câncer é muito menor. Por que no passado havia tão pouco? As pessoas tomavam sol, trabalhavam na roça. Eu não digo que você tem que ficar ali torrando no sol,
né? Um processo de torrefação do ser humano, não é Não isso. estamos falando de bronzeamento, Não. nós estamos falando de um tratamento terapêutico, de se 15 expor ao sol. minutos, 15 minutos do sol do meio-dia para quem é branco, 20 minutos para morenos, 30 minutos para negros, um mínimo de 4 vezes na semana. Se você não tem condições, infelizmente a gente sabe que tem pessoas que não têm condições, vai ter que fazer um exame e de repente fazer uma suplementação via oral ou até via poupançal, injeção, dependendo, né, do caso. Mas é importante analisarmos aspectos do estilo de vida. É isso que vai fechar as portas, é o que vai fechar. Só que as nossas portas estão escancaradas e ainda muitas vezes convidamos, vem em mim. Aí não tem como, não tem. Por isso que a gente falou no início que é quase um milagre algumas pessoas não terem câncer diante da condição de saúde que ela tem vivido. O mundo não está, a condição de vida no mundo não está favorável. Por isso, o aspecto preventivo é absolutamente necessário. Quais são as mudanças que você vai fazer em benefício seu, pessoal e da sua família? Quais são as mudanças? Você vai continuar mesmo sendo conduzido ou conduzida pelo seu apetite, pelos costumes? Porque nós fomos acostumados num estilo de vida que vai dar trabalho para nós hoje fazermos mudanças. Não vai ser tão simples assim. Não vai ser agora, talvez, depois de você assistir o que está ouvindo aqui, assistir, vendo essa explicação, que vai imediatamente tornar você disposto e não enfrentará nenhuma dificuldade. Pode até despontar em você o desejo, mas vai precisar estudar mais, pesquisar mais, saber mais, mas sobretudo que é importante fazer decisões. Por exemplo, a quantidade de gordura que tem no alimento de origem animal é muito, mas é muito grande. Aí nós somamos a estes alimentos de origem animal, o leite, o próprio ovo, a carne, os peixes, mesmo que sejam como peixe, frango, tida como carne magra, não é? Como diz, é carne magra, mas são produtos de origem animal que está aí na mesa da maior parte dos brasileiros. E quando se fala de câncer, não é só a gordura. O excesso de proteína também gera essa possibilidade. Mas, doutor Ricardo, então o que fazer com a moda da proteína, onde nós vamos ver hoje homens e até mulheres que dão entrevistas assim, aplaudidas, badaladas, que comem dúzias de ovos por dia para ganhar músculos, homens que comem muitos ovos, comem muita carne, muita proteína para manter os seus músculos. Onde nós vamos parar, doutor? Na cova. Meu Deus! Darleide, a gente só tem que lembrar o seguinte, nós temos uma necessidade de proteína diária. Todo excesso de proteína, o organismo vai ter que fazer alguma coisa com o que sobrou. Proteína é formada por aminoácido. São duas partes que se juntam para poder formar esses aminoácidos e constituir uma proteína. São 20 tipos de aminoácidos que se combinam entre si para formar todos os tipos de proteína. Nós temos sequências de 3 aminoácidos, né, que vão dando origem aí, então, a todas as proteínas que conhecemos. Agora vamos quebrar a molécula. Amino e ácido. Amino é amônia. Quando quebrado, libera NH3+, amônia. Tóxico, extremamente tóxico. Teu corpo vai dar um jeito de jogar fora, rápido. Vai para o fígado. O fígado trabalha em cima da amônia, faz o ciclo da ureia, transforma a amônia em ureia. Essa ureia sai do fígado via corrente sanguínea, vai para os rins e é eliminada na forma de urina. O nome urina vem justamente desse nome, rico em ureia, uma forma que o corpo encontrou de eliminar os excessos, né, o catabólito, ou seja, aquilo que sobrou da quebra da proteína que nós ingerimos numa quantidade maior do que deveríamos. E a parte ácida? Aí é o grande problema. Nós temos um pH sanguíneo que é de 7,4, variando de 7,35 a 7,45. Baixou de 7,35, condição específica para o desenvolvimento de várias doenças, principalmente o câncer. Excesso de proteína pode acidificar o sangue pela sobra do ácido, do aminoácido. O corpo vai trabalhar nesse aminoácido, nesse ácido também que sobrou. Não vai deixar ele ali rodando no organismo por muito tempo. Só que o ácido, ele é formado por carbono, hidrogênio e oxigênio. Carbono, hidrogênio e oxigênio, teu corpo vai utilizar para produzir, então, de repente, gordura. Ou para produzir, de repente, glicose. Então, veja, sobrou o ácido. Enquanto ele não foi metabolizado, ele acidifica o sangue. Depois ele pode formar gordura, a partir da sobra da proteína. Essa gordura que sobrou vai ser depositada. Então, tem muitas pessoas que até emagrecem realmente com dietas cetogênicas ou dieta low carb, que tem pouco carboidrato, emagrece,
Porque emagrecer não depende de comer ou não o carboidrato. Emagrecer depende de você ter uma coisa chamada de balanço energético negativo. Se eu preciso emagrecer, eu tenho que comer menos do que eu gasto. Se eu gasto 1.500 e como 1.500, como é que eu vou haver perda de peso? Impossível. Se eu como 1.500 e como 2.000, preciso de 1.500 e como 2.000, está sobrando 500. Claro. Eu vou ganhar peso. Se eu preciso de 1.500 e eu como 1.000, pronto, já vou emagrecer. Independente do número de refeições que eu faço, independente do que eu coma, eu vou emagrecer porque eu tenho balanço energético negativo. Não falei que é saudável, disse que vai emagrecer. Agora, o que eles têm feito? Apostado numa dieta isenta do carboidrato ou com baixa condição de carboidrato, acreditando que isso vai levar ao emagrecimento saudável. Não. Emagrecimento saudável é você melhorar o teu padrão de escolhas alimentares e associar com práticas de estilo de vida importante, como sono e exercício principalmente, para que você emagreça queimando gordura e não músculo. Então, tem muita gente que realmente emagreceu com dietas com pouco carboidrato. Porém, a dificuldade que essa pessoa tem para manter o peso agora é terrível. Ela sofre, faz restrições. Por quê? Porque o corpo dela desacelera o metabolismo. Só que nesse processo de comer pouco carboidrato e muita proteína, ela pode ficar magra, mas com câncer. Então, assim, é preocupante essas mudanças. Tem uma pesquisa recente, só para fechar esse bloco, mostrando assim, ó, 40% de carboidrato é o mínimo, 60% de carboidrato é o máximo para você ter uma vida saudável. Qualquer coisa que saia para extremos, ou mais ou menos, gera uma condição de morte precoce. Só que aí veio o diabo, Satanás, a velha serpente lá do Éden, e deu continuidade à sua artimanha de lançar mentiras com cara de agradável, de saborosa, de interessante. E aí tem os que estão seguindo as dietas da moda, porque acham que ter músculo, acha que está de barriguinha sarada, tanquinho, como fica bonito, é na moda, significa também ser saudável. A gente precisa ter conhecimento, sabedoria, especialmente segundo o que está escrito, do que está incluído na palavra de Deus, como sendo salvação para nós. Deus não quer somente salvar o espírito, Deus quer salvar-nos por inteiro, até porque não há dissociação. Nós somos um por inteiro, mente e corpo, trabalhando em conjunto, e se estivermos de acordo com o plano de Deus, vivendo para a sua glória, graças a Deus. Doutor, querem seu contato? Como faz? Inclusive, você vai começar um curso agora, mas não tem tempo de você dizer. Diz só o telefone ou a forma de contato. O telefone é o código 12 98171 8211. Ou pelo Instagram, né, que pode ser ali Ricardo Vargas de Andrade, ou até mesmo lá pelo Facebook também, Ricardo Vargas, só procurar que vai achar. Muito bom. Então ele vai começar um curso online, gente. Hoje. Hoje? Começa hoje? Uau, hoje. Então corre lá, entre em contato com o doutor César, com o doutor Ricardo. Um abraço, que Deus te abençoe. Pede sabedoria a Deus para fazer boas escolhas, tá bem? Pede sabedoria a Deus. Um abraço e até semana que vem.